Olá, estudante, seja bem-vindo ao canal Aulas de Química. Eu sou o professor Fred Guimarães e hoje nós iremos estudar os múltiplos e submúltiplos das unidades de medidas. Antes de iniciarmos a nossa aula, você vai se inscrever no canal e depois da aula você vai dar aquele like e vai compartilhar o vídeo com um amigo, com um colega, com um conhecido, para que eles possam desfrutar do conteúdo da nossa aula. Imaginem que vocês queiram medir o comprimento de um edifício ou o comprimento de uma ponte. O metro é a unidade de medida de comprimento e ela é a unidade adequada para medir o comprimento de uma ponte ou a altura de um edifício. Contudo, se nós quisermos medir a distância entre duas cidades ou o tamanho de uma lagartixa, o metro já não se torna tão adequado para essas situações que foram propostas. Então é necessário que utilizemos o múltiplo ou um submúltiplo do metro. Então, os múltiplos e submúltiplos, eles servem para facilitar a leitura e a representação das grandezas físicas. O metro, ele tem vários múltiplos e submúltiplos, mas nós podemos destacar como submúltiplos o milímetro, o centímetro e o decímetro, e podemos destacar como múltiplos o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. A gente tem que ter ideia que o metro ele é uma unidade de medida decimal. Isso significa dizer que cada unidade ela é 10 vezes maior que a unidade imediatamente inferior. Isto é, as sucessivas unidades elas variam de 10 em 10. Então vejamos, sempre que nós quisermos converter um múltiplo para um submúltiplo, basta que multipliquemos por 10. Já quando nós quisermos converter um submúltiplo para um múltiplo, basta que nós dividamos por 10. Então vejamos, vamos converter 2 quilômetros para metros. A gente tem que ver que de quilômetro para metro são 3 unidades de medidas de diferença. Então, nós iremos multiplicar 2 por 10 3 vezes. Então, 2 vezes 10 vezes 10 dá 2.000 metros. Então, 2 quilômetros equivalem a 2.000 metros. Contudo, se nós quisermos converter de metro para quilômetro, nós vamos ter que dividir por 10. Mas vamos ter que dividir quantas vezes? De metro para quilômetro são 3 unidades de medidas. Então, nós precisamos dividir por 10 3 vezes. Então, 2.000 dividido por 10 3 vezes, teremos aqui 2.000 metros equivalem a 2 quilômetros. A gente tem que ter em mente, a gente tem que saber que essa regra é válida para qualquer conversão que se queira realizar para os múltiplos e submúltiplos do metro. Quando nós vamos para a unidade de medida de massa, nós temos o quilograma como sendo a unidade fundamental no Sistema Internacional de Unidades. Contudo, na prática, nós acabamos utilizando o grama como a unidade principal. E, assim como o metro, o grama também possui seus submúltiplos e os seus múltiplos. E aí nós temos como exemplos de submúltiplos do grama o miligrama, o centigrama e o decigrama, e ao passo que nós temos como múltiplos do grama o decagrama, o hectograma e o quilograma. Assim como o metro, o grama também faz parte do sistema de medida decimal. Então, para convertermos de um múltiplo para um submúltiplo, basta que multipliquemos por 10. E para convertermos de um submúltiplo para um múltiplo, basta que dividamos por 10. Então, nós temos aqui, por exemplo, 50 decigramas para grama. Temos aqui o decigrama e temos o grama. Então, de decigrama para grama é uma unidade de medida. Só que a gente vai precisar dividir por 10, porque a gente está saindo de um submúltiplo para um múltiplo. Então, 50 decigramas nós vamos dividir por 10. Isso equivale a 5 gramas. Já o segundo não faz parte do sistema de medida decimal. O segundo é uma medida angular. O segundo é a unidade de tempo e nós temos como múltiplos do segundo o minuto, que equivale a 60 segundos, a hora, que equivale a 60 minutos e são 3.600 segundos. Nós temos ainda o dia, que possui 24 horas, ou 1.440 minutos, ou ainda 86.400 segundos. Aqui, o que é que a gente vai fazer, né? Quando a gente quer converter de um múltiplo para um submúltiplo, basta que multipliquemos por 60
E quando nós queremos converter de um submúltiplo para um múltiplo, basta que nós dividamos por 60. Então, nós temos aqui como exemplo 7.200 segundos sendo convertidos para hora. O que é que acontece? De segundos para hora são duas unidades de medida, logo nós iremos dividir 7.200 por 60 duas vezes. Então, 7.200 dividido por 60 duas vezes, isso é igual a 7.200 dividido por 3.600, que equivale a 2 horas. Já quando nós vamos converter de hora para segundo, nós estamos saindo de um múltiplo para um submúltiplo. Veja que a diferença são de duas unidades de medida, logo nós iremos multiplicar por 60 duas vezes. Então, 3 horas, nós iremos multiplicar por 60 duas vezes. Então, 3 vezes 3.600, isso equivale a 10.800 segundos. Agora, a gente tem que tomar cuidado. O valor que vem depois da vírgula não representa um número de minutos. Por exemplo, 2,40 horas. Isso não é igual a 2 horas e 40 minutos. O que é que a gente tem que saber? O 2 representa o número de horas mesmo, mas o 40 a gente vai fazer o quê? A gente divide ele por 100 e multiplica por 60, porque 60 minutos equivale ao número de horas. Então, esse 40 aqui equivale a 24 minutos. Então, 2,40 horas equivalem, na verdade, a 2 horas e 24 minutos. Então, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado a todos e até a próxima.